Opa, fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pietro7. E hoje, rapaziada, eu vim contar uma história de um jogo do Roblox que eu achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês aqui. Porque é um vídeo que, tipo, eu sempre quis fazer, contando uma história de um jogo, porque nenhum vídeo do YouTube, se você achar, tem essa história desse game. E, tipo, ele é muito legal, tá ligado? Confesso que eu, tipo, nunca fui muito fã de Roblox e eu gostei muito dessa história, porque eu jogava bastante, só que aí hoje em dia eu não sou mais fã mais dessa história aí. Mas essa história é muito legal, tá ligado? E eu vim compartilhar com vocês aqui e vamos lá pro vídeo. A história começa, tipo, era pra ser um jogo de avião normal, sabe? Tipo, um jogo de avião, tá ligado? O nome do jogo é Airplane, sem nenhuma passe, sem nenhuma coisa de estranha. Você entra no jogo, aparece um negócio lá pra você entrar, só aí você entra e você do nada aparece um avião, tá ligado? Aí, tipo, começa normal, só que aí acontece uma coisa estranha, que não é estranha ao mesmo tempo, que, tipo, a moça entrega um sanduíche com maionese e alguma pessoa do avião não tem alérgica à maionese, só que aí você pega o kit de socorro da pessoa e fica tudo bem. Começa a ficar estranho quando o avião meio que fica de noite, tá ligado? Fica tudo de noite e você tá lá dormindo no avião suave e do nada acaba a luz do avião. Do nada. E aí você vê na asa direita da janela que tem um bicho lá. Muito estranho, meio que um monstro. E aí ele fala isso daí, ó. E aí, do nada, no chão começa a aparecer muitas cobras. Você fica fugindo delas, você fica em cima de um banco, elas não conseguem te matar. E é muito estranho, porque são muitas cobras e elas são muito assustadoras. E aí o capitão fala que tem um banco, uma porta de um banheiro pra você conseguir sair tipo, daquela cena lá. E você precisa entrar no banheiro antes que você morra, as cobras. Aí você entra no banheiro e fica tudo suave. Aí, quando você sai do banheiro, as cobras já foram embora, o monstro também, e a luz do avião volta. E aí o capitão fala que ele tem duas notícias pra gente, que a primeira notícia é que o avião voltou à luz, que é uma notícia boa, e a notícia ruim é que o oxigênio do avião acabou e nós teremos que pegar máscara de oxigênio. A gente pega a máscara de oxigênio e fica tudo bem até que toda a luz do avião acaba. E ela volta tipo um segundo depois e alguém volta com uma bomba na barriga. Muito estranho isso. Fica muito desesperador. Você tem que achar uma tesoura e cortar o fio certo. Quando você corta o fio, ou você vai morrer ou você vai sobreviver. Você sobrevive e continua o jogo. Se você morrer, você vai ter que voltar tudo, tá ligado? É meio que isso. Depois que isso acontece, você fica se perguntando, sabe aquelas mulheres que, tipo, meio que deram o sanduíche pra gente no começo do jogo, elas sumiram, nunca mais apareceram, nunca deram um sinal de vida. A gente teve que procurar elas e descobre que elas estão meio que inconscientes no banco e a gente tem que ir lá falar pro capitão o que aconteceu, né? Só que aí a sala do capitão tá trancada e precisa meio que um código pra gente conseguir entrar. A gente procura esse código e quando a gente acha, a gente entra e o capitão também tá inconsciente e na frente dele está, atrás dele, no caso, está o monstro que vimos lá no começo. Ele fala algumas bobeiras pra gente, como se fosse, vou te matar, que não sei o que. E aí ele faz até uma piadinha antes de ir embora, que ele te veja na vida após a morte, tá ligado? E aí, como o avião não tá com ninguém pilotando, você vai ter que meio que achar o botão do piloto automático, senão o avião vai cair e todo mundo vai morrer. Praticamente isso. Você acha o botão do piloto automático e você rapidamente vai falar com o aeroporto, entrar em contato com o aeroporto para você conseguir sair dali o mais rápido possível, porque o avião tá meio que sem rumo. E eles falam que alguém tem que ficar no copiloto, que é o do lado do piloto, né? Aquele lugar do lado do piloto. Quando alguém senta, você tem possibilidade de 3 finais. O final bom, que é o monstro falar, você tem que, ou você capota esse avião, meio que deixa esse avião cair, eu e você vamos dominar o submundo, tá? É meio que isso. Aí tem esse é o final ruim. Aí o final bom, que é você não aceita e ele fala, tá bom, mas não vai ser a última vez que nós vamos se ver, hahaha, meio que isso. E tem o final que é você quando você tá sozinho, tá ligado? Quando seus amigos morreram ou você iniciou o jogo sozinho,
E aí ele fala, você está sozinho agora porque eu matei todos os seus amigos e vamos se ver, você não tem opção pra escolher, ou você não tem opção, tá ligado? Você só vai encerrar o jogo ali e ele fala que não vai ser a última vez que você vai ver ele. E assim acaba o Airplane 1, que é o primeiro jogo, estamos longe ainda de acabar o jogo. Temos agora o Airplane 2. O Airplane 2 ele começa com uma nova pilota, que é a pilota Kelly. E aí ela explica pra gente tudo certo lá, o avião meio que tá aquela turbulência e a gente consegue ter acesso agora à primeira porta que a gente consegue pelo menos andar no avião. Só que fica estranho na primeira parte que a gente vê dois agentes muito parecidos e eles falam: ninguém pode saber disso. Como assim ninguém pode saber disso? Muito estranho, a gente pode pegar essa informação no futuro. Depois, quando aparece o agente, ele apresenta o avião pra gente, ele fala que é o avião do presidente e tudo. Só que aí, quando você entra em um banheiro, você vê que tem um papel. É um papel ali meio estranho. Que, tipo, você clica nele e aparece ali na barrinha 1/7. Ou seja, igual daquele papelzinho tem mais 7. A gente tem que procurar isso durante o jogo e a gente faz isso mais pra frente. Aí, quando a gente vai tá lá conversando com a gente sem querer rouba uns copos lá e a gente tem que limpar antes que o presidente veja aquela cena e meio que expulsa a gente do avião. Limpando tudo, a gente vai pra sala de cozinha, né? Meio que a parte de comer. E aí o presidente tá irritado lá e nos apresenta, e ele se apresenta pra gente, ele fala que é o presidente da Roblox Sea States, meio que isso. E aí ele tá com fome e a gente fala que o chefe não soube preparar a comida e vai ter que ser um da gente pra preparar. Até aí tudo bem, a gente tem que fazer a comida pra ele, meio que uma sopa. E aí a gente fala os ingredientes que a gente precisa e tudo bem. Até aí tudo bem. Aí depois que a gente come, meio que o presidente se tranca em uma sala. A gente precisa hackear os computadores para acessar a sala. E aí, como recompensa da gente ter tirado ele lá de dentro, ele meio que dá acesso a um quarto pra gente dormir. Meio que isso. Só que aí que fica estranho. Quando anoitece, né? Que sempre quando dá merda anoitece. Quando a gente tá lá, a gente vê uma coisa estranha. Aí a gente vai abrir a cortina do quarto. Tem meio que uma cortina lá. Que quando a gente abre, a gente vê um monstro lá. E ele meio que fala, eu falei que você esqueceu de mim tão rápido, tipo isso. E aí começou a vir uma parede de fogo vindo na nossa direção, a gente tem que escapar e ir lá pro depósito que é do outro lado do avião. A gente meio que entra lá, só que aí a gente vê que o chão também tá começando a subir, meio que o chão é lava. A gente precisa ir lá pra cima e quando a gente pensa que a gente vai morrer, o fogo para e tudo para. E a gente tá lá trancado, muito estranho. E aí do nada começa a tocar um telefone lá de dentro. É a pilota Kelly avisando. E ela fala que ela conhece esse monstro, que tem bastantes informações dele. Só que a gente tem que entrar lá na cabine dela pra ela explicar tudo. Só que ela vai demorar 1 minuto pra conseguir abrir. E aí quando a gente sai do depósito, aparece um monstro. E ele tenta procurar a gente. Ele vai meio que perseguir a gente por esse 1 minuto. É muito estranho, a gente tem que correr dele. E quando passa esse 1 minuto, a gente finalmente entra na sala pilota Kelly. E lá que a gente tem acesso ao último papel do jogo. Quando a gente aperta esse papel, o jogo traduz muito errado os papéis. Só que na verdade tá escrito ali: não confie nele, ele é assombrado. Mas espera, confie em quem? O que ele tá falando? Mas a gente descobre isso mais pra frente. A pilota Kelly fala que esse monstro, na verdade, ele era uma criança que, tipo, ele gostava muito de aviões, só que ele acabou morrendo em um... E meio que isso a gente não tem tantas informações quanto a gente precisa, mas no futuro nós vamos ter. Quando a gente... Quando a gente pensa, mano, a gente precisa tirar esse monstro daqui, matar esse monstro, não sei o que. A pilota Kelly fala pra gente: é o seguinte, vocês vão ter... Vou te dar uma arma pra vocês e vocês precisam acertar qual dos dois é o monstro. Porque um dos dois é o monstro, o agente ou o monstro. Só que a gente já sabe que é o agente. Mas a gente tem 3 sinais. Igualzinho. Se a gente escolher e não atirar em ninguém, a gente não vai acontecer nada. A gente só não vai... A gente vai ganhar, mas a gente também não vai perder. Entendeu? E aí, se a gente escolher atirar no Ronald, meio que o monstro aparece em forma... Tipo, a gente vira um monstro e meio que ele faz o avião cair. E todo mundo morre e esse é o final ruim.
Só que o final bom, como a gente já sabe, que a gente atira na gente, porque a gente já tinha visto no começo do jogo que ele não era confiável. E a gente mata o monstro, entre aspas, porque ele dá uma piscadinha no final e deixa bastante dúvidas pro próximo jogo, que é o Airplane 3. O Airplane 3 é meio que um exército. O que tá acontecendo? A gente foi pro exército do nada e a gente descobre que a gente vai fazer uma missão no exército, que é meio que uma missão secreta. E a gente precisa... Ele apresenta o General Poncho, é o novo general, e ele apresenta a gente o Ronald, que é uma pessoa normal. E não é o presidente. A gente vê esse Airplane 4. Por favor, não fique enchendo o saco nos comentários, porque ele não é o Ronald. Pronto, acabou. E ele apresenta o Ronald pra gente. E ele fala que o Ronald meio que entrou em um avião, sabotou um avião e meio que sequestrou o capitão do avião. E todos estão em perigo lá. A nossa missão é prender o Ronald. A gente tem que parar o Ronald. E quando a gente vai fazendo tudo lá, a gente vai colocando colete, a gente vai abastecendo o avião, que tá vazio, o tanque. A gente faz tudo, só que aí vamos chegar na parte interessante, que do nada a asa do avião é atingida por um raio, a gente tem que consertar. Até aí tudo bem, nós temos que desviando dos raios que vai caindo lá. Só que essa é a questão, quando acaba o tempo, quando tá tudo consertado, aparece um esqueleto gigante na frente do avião. E ele taca meio que uma parede de fogo na gente. A gente tem que entrar muito rápido no avião de novo. E, mano, é muito desesperador. Quando a gente entra, a gente fala, meu Deus. A gente fala pro piloto. O General Ponte também fala, meu Deus, você viu o esqueleto gigante, pelo amor de Deus. Aí o capitão fala que não viu. Como assim ele não viu? O esqueleto gigante tava na frente dele. Isso é muito estranho. Mas vamos continuar. A gente finalmente chega no avião do Ronald. Ele fala tudo lá, que ele meio que sequestra todo mundo, a gente vê todo mundo amarrado. E ele entra na cabine do capitão e fica lá com ele. A gente meio que desamarra todo mundo. E o General Post fala, olha, um de vocês vai ter que conversar com o Ronald e fazer ele sair dessa vida, desse mundo de ficar sequestrando pessoas e isso. Ele abre a porta e ele tá com o capitão amarrado e a gente tem que conversar com ele pra ele não matar ele e nenhum dos negócios. E a gente tem 3 opções também de final desse jogo. A primeira opção é o final bom, que quando a gente conversa com o Ronald, ele fala que vai ser uma pessoa boa, só que aí do nada ele toma um tiro, sei lá, ele toma um tiro, tem uma parada cardíaca, a gente não sabe por inteiro, só que eu acho que ele toma um tiro. Não sei de quem, mas ele toma. Ele cai no chão e a gente consegue salvar o capitão. Só que aí ele fala, eu vou ter que... O General Ponte fala, olha, eu vou ter que salvar esse avião, eu vou ter que salvar o capitão, só que eu vou ter que me sacrificar. E a gente sai do avião, a gente sai correndo do avião e a gente meio que vê o capitão, tudo certo lá. Só que aí, infelizmente, não temos sinais do General Ponte e meio que ele acaba falecendo. O final ruim, que na minha opinião é o final mais interessante, é o final que a gente meio que fala, você vai pra prisão, não adianta escapar. E aí ele meio que só fala, tá bom. Aí ele faz tudo pegar fogo e aí a gente não tem nem como fazer nada. Ele só se mata com o capitão. E aí o general pode falar, não tem o que fazer, vamos ter que fugir, o capitão morreu e o Ronald também. Só que aí no final do jogo, quando a gente tá comemorando tudo lá, a gente vê uma cena que é muito interessante, que é o Ronald, que é o cara que sequestrou todo mundo, meio que morto, e aquele esqueleto faz meio que um ritual para revivê-lo em forma daquele monstro. Isso é muito estranho. Sim, a gente já sabia desde o Airplane 1 que o Ronald era um monstro. Eu não falei isso pra vocês, mas no final de Airplane 1, a gente consegue ter um final secreto. Que é naquela parte das cobras, tem um portal secreto que a gente consegue entrar. E ele conta toda a história dele. Que ele era um garoto chamado Ronald, que ele meio que teve uma parada cardíaca em um avião, só que ninguém ligou pra ele, ninguém tava pra socorrê-lo lá. E ele tava muito bravo por isso e agora ele vai assombrar todos aquele avião. E ele meio que é assim por isso mesmo, só que a gente meio que acaba assassinando ele no Airplane 2. Chegamos agora em Airplane 4.
Não chegamos a Airplane 4 ainda. Chegamos no jogo The Crazy, que tem a ver com a história de Airplane, que é outro jogo do mesmo criador. E aí eu vou contar toda a história dele pra vocês, que ele tem 4 finais e é muito longo esse jogo. Esse jogo, a gente tá em um cruzeiro, é o cruzeiro do Neymar. Perdido com os cria no cruzeiro do E a gente tá lá naquele cruzeiro, suave, comemorando, a gente joga uns joguinhos legais, joguinhos de queimado, tudo legal. Vamos partir pro que interessa. Quando anoitece, a gente vai dormir, tudo certo. Só que aí no meio da noite aparece um barco fantasma do lado do nosso cruzeiro. E do nada acaba toda a energia do cruzeiro e a gente tem que consertar a luz rapidamente. E quando a gente vai pegar o cartão que está no banheiro, não sei porque que está no banheiro, a gente vê uma mensagem na parede escrito Give it back, que traduzindo que significa devolva. Devolva o quê? Essa é a questão, a gente não sabe o que tem que devolver, mas a gente vai continuando. O Jack fala, o Jack é o cara que meio que monitora tudo, eu esqueci de falar, mas ele é o cara que meio que é o dono do cruzeiro, praticamente. Ele fala pra gente voltar a dormir, que amanhã a gente resolve tudo, que a gente tem um almoço com o capitão. E a gente vai lá, a gente acorda, coloca uma roupa elegante, e a gente tem que esperá-lo lá no arcade, que é meio que o fliperama. Quando a gente se espera, a gente vê o pirata fantasma. E ele fala, me devolva, que não sei o que. A gente fala, ué, devolva o que? Aí ele falou, tá, você não vai devolver, eu vou invocar meus piratas e vocês vão morrer. Ele invoca os piratas, começa a perseguir a gente tem que correr deles, a gente não pode deixar eles nos pegarem. Quando acaba o tempo, ele fala, me devolva o meu colar de ouro. Mas como assim, colar de ouro? E ele vai embora. Só que aí quando a gente vai entrar na sala para almoçar com o capitão, a gente vê ele com o colar de ouro. A gente questiona isso, só que ele fala, tá? Ele não fala nada porque na verdade o frango que ele ofereceu pra gente estava envenenado e a gente acaba pegando no sono. E quando acordamos a gente tá numa prisão junto com o Jack. O Jack fala, meu Deus, eu acho que ele envenenou a gente, ele tá com colar de ouro, que não sei o que. A gente consegue escapar pegando a chave ali. Ele deu muito mole. A gente pega a chave, sai da nossa prisão e pega a chave do Jack. Aí, pega a chave da prisão do Jack e quando a gente vai sair daquela prisão, a gente vê o fantasma de novo pedindo o colar de ouro. Só que a gente não sabe que o colar de ouro não tá com a gente. A gente vai lá pegar ele agora. Só que aí ele meio que começa a inundar o cruzeiro. Nós temos que correr lá pra cima e meio que escapar daquele cruzeiro rapidamente. Tá bom. Quando a gente chega na sala do capitão, a gente meio que se depara com ele. E nós temos duas opções ali, que é pegar a chave do negócio daqueles barcos de segurança, tá ligado? Aqueles barcos que a gente sai, meio que aqueles botes de segurança. Ou a gente pega a chave daquela sala, ou a gente pega o colar de ouro. Se a gente escolher pegar a chave do negócio, a gente vai tretar com o Capitão Fantasma e a gente precisa matá-lo e sair. Esse é o final bom. O segundo final bom é a gente escolhe pegar o colar de ouro, a gente começa a meio que tretar com o capitão, a gente mata o capitão, pega o colar e a gente meio que tem duas opções ali. Ou a gente joga o colar ou a gente fica com o colar. Se a gente escolher jogar, tudo fica bem, a gente consegue fazer o segundo final bom e é isso. Se a gente escolher ficar com o colar, a gente meio que vira o fantasma e meio que acaba com todo o cruzeiro e esse é o final ruim. E agora temos o final secreto, que quando a gente tá naquela sala de prisão, a gente acha um cartão verde. E esse cartão verde fica muito próximo lá em cima. Quando a gente abre essa sala, a gente se depara com o General Poncho. Só que ele não tinha morrido, a gente até questiona isso pra ele. Ele fala que ninguém sabe que ele tá vivo. E quando a gente vai na sala do capitão naquela hora, ele fala que, tipo, acabou pra você, que agora eu sou o General Poncho, o ex-general da Robloxia,
States e o capitão fala, nossa, mas você não tinha morrido? Não sei o que. E aí fala, não morri. E a gente escapa pelo helicóptero da equipe dele. Só que ele não menciona o Jack ficou lá. Ou seja, isso é uma chave pro nosso querido e último Airplane 4, que é o último jogo de tudo, onde tudo vai acabar praticamente. O jogo inicia com a gente na nossa casa, com o nosso pai Doug, esse é o nome dele, Doug. Ele fala pra que a gente vai viajar para um lugar e a gente precisa se arrumar, preparar nossa mala e tudo isso. Aí a gente pega nossas malas e a gente vai comer o hambúrguer lá que ele preparou pra gente, só que o rádio toca e ele fala isso, exatamente isso. Olá pessoal, estamos de volta com as notícias da Block C States. No início deste mês, o presidente parabenizou os bravos heróis que salvaram a sua vida no bordo do avião presidencial. No entanto, o presidente disse em conferência: quando pousamos, o suspeito desapareceu inexplicadamente. A polícia alerta todos da Roblox a terem cuidado e denunciarem qualquer coisa que possa ser útil para o caso. Ok, vamos recapitular tudo isso. Ele fala que o presidente parabenizou a todos que salvaram sua vida no bordo de avião presidencial. Ou seja, ele tá falando do jogo 2, do Airplane 2. Só que ele fala que o sujeito desapareceu inexplicavelmente. E esse sujeito é o monstro, o Ronald. O monstro sumiu do avião quando a gente deu o tiro. E a gente já sabia disso porque ele deu aquela piscadinha e ele tava vivo. E quando a gente fica sabendo disso, a gente tenta ir o mais rápido possível para nossa viagem antes que o monstro possa fazer alguma coisa com a gente. A gente chega no aeroporto, pega nossa mala, checa tudo e vamos lá. Só que aí, por algum motivo, a gente é pego no detector de mentais sem motivo. E aí a gente é meio que fica dentro de uma sala e o nosso avião decola sozinho. E isso é muito estranho. Por que tá acontecendo isso? Por que o detector de metais pegou a gente inexplicavelmente e o avião decolando normal, sem ter o horário? A gente descobre que na verdade foi aquele esqueleto da Airplane 3 que tava tramando tudo isso. A gente descobre que ele que fez tudo isso, que ele impediu tudo. E a gente meio que fica preso com guardas meio que encapetados naquela sala que tenta tirar nossa vida. Nós conseguimos matá-los com um taco de beisebol que tem lá. E a gente consegue fugir lá. Só que o nosso pai Doug fica lá porque ele meio que foi infectado pelo esqueleto. A gente vai saindo pelo sistema de balas que tem lá, subindo tudo. E quando a gente finalmente sai, nós se deparamos com ele. General Poncho, que é a chave que vai nos ajudar a finalmente matar aquele esqueleto que causou tudo isso. O final, a gente vai em direção ao esconderijo dele. Só que no caminho a gente encontra ele, que tem o nosso rosto, parece ter um rosto familiar, e é ele, Ronald. Ele não morreu, ele tinha saído inexplicavelmente, ele tinha fugido inexplicavelmente. E a gente descobre que, na verdade, o esqueleto que armou tudo isso, ele que meio que fez tudo aquilo, ele meio que infectou o Ronald, que fez o Ronald fazer toda essa palhaçada. Ok. Aí o Ronald fala que ele sabe o caminho que é pra gente ir com ele. Só que o General Push não acredita muito e a gente tem que fazer uma escolha, que vai resumir os dois finais. O final bom e o final ruim. Se a gente escolher o General Poncho, a gente vai encaminhando pro final bom. Que a gente chega lá na sala e a gente acha o ritual que faz o esqueleto estar vivo. Só que aí o chão cai, o chão some e a gente meio que vai pro cenário da luta final. Que a gente conta o esqueleto, só que o esqueleto está gigantesco. E a gente começa a lutar contra ele. Nós pegamos uma espada roxa que tem lá. E nós começamos a desviar dos ataques, atacá-lo. Quando finalmente a gente mata, tudo acaba, toda a maldição acaba, o Ronald fica bem, ele não tem mais aquele demônio naquele corpo dele. E resume no final bom, e a gente descobre que a pilota Kelly, a do Airplane 1, que estava presa com o Ronald,
O Jack, que exatamente isso. O Jack, ele tinha sido capturado pelo monstro o Pirata Fantasma. O Pirata Fantasma meio que tinha uma parceria com o esqueleto e meio que o esqueleto pegou o Jack e sequestrou os três, que é o Ronald, a pilota Kelly e o Jack. Só que a gente consegue detê-lo, a gente consegue terminar o jogo muito bem e a gente descobre que a pilota Kelly é nossa mãe. Exatamente, a gente consegue saber isso em uma parte do início de Airplane 4, que lá na sala de estar temos um retrato da pilota Kelly, ou seja, não ia ter do nada um retrato lá. E é assim que acaba Airplane 4. Só que o final ruim, ou o final secreto, é o final do Ronald, que é o final triste. A gente escolhe ir com ele quando a gente chega naquela sala daquele ritual, a gente meio que vai pra uma cutscene. E a gente descobre que o Ronald é assim porque os pais dele sofreram um acidente e ele foi ver como é que estavam os pais dele, só que aí o doutor fala que os pais dele não resistiram e eles acabaram falecendo e ele fica muito triste porque ele é apenas uma criança, ele não tem o que fazer e o esqueleto chega lá e fala: ó, eu tenho um jeito de reviver seus pais, só que você vai ter que me aliar comigo. E o Ronald, sem escolha, aceita ficar com o esqueleto. E é assim que acaba a história de Airplane 4. E vamos fazer uma coisa muito legal, que vai ser uma linha do tempo de tudo isso para organizar a história. Tudo começa nessa cutscene que acabamos de ver, que é o Ronald perdendo os pais e entrando com o esqueleto. E depois dessa cutscene a gente vai para Airplane 3, que é o primeiro jogo que a gente tem a história da história, a história de tudo. A gente chega lá na nossa missão. O Ronald ainda não tá com aquele negócio no corpo, só que aí quando acaba o jogo, ele fica com o monstro no corpo. E aí depois da Airplane 3 nós vamos para a Airplane 1, que é aquele jogo que a gente tem que escapar do monstro e tudo. Depois da Airplane 1, vamos para a Airplane 2, que é o mapa do monstro ainda, que a gente meio que mata o monstro, entre aspas. E depois da Airplane 2 a gente vai pro The Crazy, que acontece toda aquela história, que o General Post ainda tá vivo. E o último, que é o Airplane 4, que é o final bom. Então, rapaziada, essa é a história de Airplane 4, créditos a Poncho Kings. Ele vai estar no título desse vídeo, o canal dele, ele também tem gameplay desse jogo. E seguem ele lá porque ele é a história de tudo isso, ele meio que criou tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no TikTok. Falou!